Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje damos sequência à nossa série sobre predestinação, tratando de um ponto fundamental e muitas vezes polêmico: a determinação divina sobre as decisões humanas. Muitos pensam que a escolha do homem seria um território neutro, imune ao decreto de Deus, como se houvesse uma esfera independente onde as escolhas humanas escapassem do governo soberano do Senhor. Mas a Escritura é clara: Deus não apenas conhece de antemão, mas decreta e determina cada decisão humana, seja ela para o bem ou para o mal, de modo que nada ocorre fora da sua vontade absoluta. Provérbios 21:1, Atos 2:23. Esse tema é vital porque toca diretamente na forma como entendemos a providência de Deus, a responsabilidade humana e a própria história da redenção. O fato é que não há contradição. A decisão do homem é genuinamente dele, mas determinada por Deus, pois o Criador é aquele que estabelece todas as coisas, do menor detalhe à maior resolução da história. Então, vamos ao primeiro ponto. Deus determina as decisões humanas. A Escritura é explícita ao afirmar que nenhuma decisão humana é autônoma. O homem não possui liberdade ou independência com relação a Deus. Todo querer, todo pensar, toda escolha, seja para o bem ou para o mal, ocorre debaixo do decreto divino. A ideia popular, mesmo entre muitos reformados, de que o homem possui um certo livre-arbítrio limitado ou uma autonomia relativa, é totalmente antibíblica. O ensino bíblico não é de compatibilismo frágil, nem de paradoxo insolúvel, mas de determinismo exaustivo de Deus sobre todas as coisas. Provérbios 21:1 declara: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Isso não é mera influência, é determinação. O texto ensina que até mesmo os maiores governantes da terra não decidem nada por si mesmos, mas seus corações são moldados conforme o querer de Deus. Atos 2:23 mostra que até o ato mais perverso da história, a crucificação de Cristo, se deu por determinado desígnio e presciência de Deus e, ao mesmo tempo, foi praticado pelos homens ímpios que o crucificaram. Ou seja, a decisão dos homens foi real e responsável, mas determinada soberanamente por Deus desde a eternidade. Romanos 9 reforça esse ponto ao afirmar que Deus endurece a quem quer e tem misericórdia de quem quer, sem depender da vontade ou do esforço humano. Romanos 9, 16-18. Logo, não existe qualquer autonomia humana, há apenas vontades humanas subordinadas ao decreto eterno. Portanto, devemos rejeitar veementemente a noção antibíblica de liberdade no homem. A ideia de que o homem decide de forma independente não passa de uma ilusão humanista. O homem pensa que age por si só, mas na realidade age porque Deus determinou que agisse assim. Provérbios 16:9. Então, agora chegando no segundo ponto. A determinação divina estabelece
a responsabilidade humana. Um dos maiores erros da biologia contemporânea é pensar que, para o homem ser responsável diante de Deus, ele precisa ser livre ou possuir capacidade de escolha. Essa é uma ideia importada do humanismo filosófico, não da Escritura. A Bíblia ensina exatamente o contrário. A responsabilidade do homem não se funda na sua liberdade, mas no decreto soberano de Deus e no preceito divino que lhe é imposto. Responsabilidade significa responder a um dever estabelecido por Deus. Por exemplo, quando Deus ordena: não matarás, Êxodo 20:13. Isso não implica que o homem tenha liberdade incondicionada para obedecer ou desobedecer. Significa apenas que Deus, como legislador, exige obediência e que qualquer transgressão será julgada. O dever é absoluto, ainda que a capacidade de cumprir seja condicionada à graça de Deus. Romanos 9 é o texto mais claro nesse ponto. O apóstolo Paulo antecipa a objeção humana. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Romanos 9, 19. Paulo não responde dizendo que o homem possui liberdade genuína para resistir ou não. Ele responde lembrando que o homem é apenas barro nas mãos do oleiro soberano. O dever do homem de obedecer não depende da sua capacidade intrínseca, mas da soberania de Deus que o impõe. Além disso, a própria queda de Adão ilustra isso. Deus ordenou que não comesse da árvore, e Adão desobedeceu, porque assim foi determinado no decreto eterno. Contudo, ele foi responsabilizado justamente por violar o mandamento de Deus. Ou seja, a responsabilidade não pressupõe liberdade, mas submissão a uma ordem divina. Portanto, dizer que se o homem não é livre, não pode ser responsável, é negar o ensino bíblico e substituir a soberania de Deus pelo humanismo. A responsabilidade é estabelecida porque Deus decreta que o homem seja responsável, não porque o homem tenha algum poder de autodeterminação. Terceiro ponto, a negação do livre-arbítrio e a confirmação da predestinação. Se Deus determina exaustivamente todas as decisões humanas e, ao mesmo tempo, estabelece que o homem é responsável por seus atos, a consequência lógica e bíblica é que não existe livre-arbítrio. O chamado livre-arbítrio é uma ficção humanista que nunca foi ensinada pela Escritura, mas introduzida na teologia por filósofos pagãos e depois assimilada pelo romanismo, né, pelo catolicismo romano e, lamentavelmente, por grande parte do evangelicalismo moderno. O que a Bíblia ensina é que Deus exaustivamente determina e controla tudo, incluindo cada uma das nossas decisões. Além disso, a Escritura afirma que o homem é escravo, ou do pecado ou de Cristo. Jesus mesmo declarou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Paulo reforça em Romanos 6 que todos servem como escravos, uns da injustiça para a morte, outros da obediência para a vida. Em nenhum momento a Escritura fala de um homem autônomo, capaz de decidir livremente fora da determinação divina. Ao negar o livre-arbítrio, afirmamos a verdade da predestinação, pois, se todas as decisões humanas
estão sob o decreto divino, e o decreto divino é absolutamente infalível, Jó 42:2, então, cada ato, cada escolha e cada passo da história se desenrola perfeitamente conforme o plano eterno de Deus. Nada escapa, nada é contingente, nada é indeterminado. Tudo está dentro do desígnio estabelecido antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4-11. Assim, afirmar o livre-arbítrio é enfraquecer a soberania de Deus e negar a predestinação. Por outro lado, negar o livre-arbítrio e afirmar o determinismo divino exaustivo é reconhecer a majestade e domínio absolutos de Deus, aquele que opera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11, Apocalipse 4:11. Então, chegando à conclusão, vimos que Deus determina todas as decisões humanas e que isso não anula, mas fundamenta a responsabilidade do homem diante dele. A responsabilidade não depende de liberdade ou capacidade, mas do simples fato de que Deus, como soberano e legislador, ordena e exige obediência. Por isso, o livre-arbítrio é uma ilusão. O homem nunca foi autônomo, mas sempre esteve debaixo do decreto eterno. Essa verdade não apenas elimina qualquer vanglória humana, mas também confirma a doutrina bíblica da predestinação. Tudo acontece conforme o conselho da vontade de Deus. E é Ele quem dirige a história, os corações e as escolhas, para o cumprimento perfeito do seu propósito eterno. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado este vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Reforma e Teologia.